Olá, amados irmãos, irmãs, amigos, feliz 2021 a todos. Eu espero que com muita responsabilidade vocês tenham aproveitado esse período de festas em família. Novo ano, novo trimestre de estudos. Desta vez o nosso tema será o livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro também dos 5 livros da lei, cujo conjunto é chamado de Pentateuco. Estudiosos da Bíblia, de um modo geral, reconhecem que Moisés é o autor do livro, escrito por volta de 1400 anos antes de Cristo. Judeus e cristãos também acreditam a Moisés a autoria dos outros 4 livros que compõem o Pentateuco: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Fato este reconhecido pelo próprio Senhor Jesus, como você pode conferir depois em Lucas e João. Julgo ser de grande importância frisar que, assim como os demais autores dos livros da Bíblia, Moisés foi inspirado por Deus para registrar as verdades que o Senhor escolheu que chegassem até nós. A palavra inspiração tem a ideia de soprar para dentro. A palavra sopro é a mesma usada para espírito no hebraico. Sendo assim, a inspiração significa que o Espírito de Deus revelou aos autores bíblicos, no caso específico a Moisés, a verdade divina. Sempre que estamos diante da inteligente apreciação do valor das Escrituras, 3 doutrinas se evidenciam: a revelação, a inspiração e a iluminação. Segundo o pastor Isaltino Gomes, para o autor veio a revelação, para a Escritura que ele transmite veio a inspiração, e para o leitor que busca saber por meio dela a verdade e a vontade de Deus, nas condições de espiritualidade, a iluminação. Nosso objeto de estudos, o livro do Gênesis, narra a história dos começos. O começo da criação, o começo da humanidade, o começo da história da salvação, o começo de Israel. Aliás, começo ou princípio é justamente a tradução da palavra hebraica que dá nome ao livro. Outra afirmação de grande importância nesse início de estudos é que Moisés não teve nenhuma intenção de escrever um livro de ciências. Ele escreveu para o povo hebreu, o seu povo. Escreveu para ser entendido e não para satisfazer a nossa curiosidade. Veja que o livro apresenta as origens remotas de Israel e termina com o povo no Egito, preparando o cenário para o Êxodo, evento que marca a aliança entre Yahvé e Israel, que passa a ser o eixo ao redor do qual o Velho Testamento gira. Mas antes, porém, o livro explica a origem do universo. O céu, a terra, o homem e tudo o que há no mundo não são obra do acaso. Deus planejou cada detalhe da criação. Ele é o soberano, o Criador. É dele que o Gênesis fala. Deus é o assunto do livro, pois não revelou apenas fatos sobre o mundo ou sobre ele, mas revelou-se a si mesmo. Sejam então muito bem-vindos a mais uma extraordinária jornada de estudos em nossa escola bíblica. Abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1. No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Não é por acidente que Deus é o sujeito da primeira frase da Bíblia. O estudo das Escrituras deve ter como finalidade esclarecer quem é Deus, o que ele fez e o que ele espera de nós. Deus nunca é secundário. Ele é o personagem central, não só do Gênesis, mas de toda a Bíblia. O pesquisador Van der Born disse que para exprimir a convicção de que o céu, a terra, o homem e tudo mais devem a Deus a sua existência, o Antigo Testamento lança mão de muitos termos que designam a atividade produtiva do homem. Deus funda, consolida, constrói, modela, gera, produz o mundo. Ele é o responsável pelo surgimento de tudo. Esta linguagem antropomórfica que atribui a Deus as atividades produtivas do ser humano é produto da crença judaica de que Deus é o criador do universo. E por isso o descrevem como uma pessoa agindo. O termo mais comum que os escritores bíblicos usam para a criação como ato divino é o verbo bará, que ocorre 44 vezes no Antigo Testamento, usado somente para a atividade de Deus, e indica a produção de algo fundamentalmente novo,
por meio da ação de um poder criador soberano, transcendendo completamente o poder que o homem possui. Significa que a criação exclusiva de Deus, algo que só Ele pode fazer. O autor deseja deixar claro a ação divina na criação. O mundo não é produto do acaso, um acidente qualquer da natureza. Deus é o grande arquiteto e criador. Só Ele é a fonte de toda a vida. Ele fala e passa a existir. É a palavra divina que cria. Deus falou e tudo nasceu. Ordenou e tudo se fez. Verso 3. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Que fique bem claro, o relato do Gênesis sobre a criação não é um relato científico. A Bíblia não é um livro de ciências, mas de religião. Tentar harmonizar o relato com algumas ciências pode trazer alguns problemas. As ciências são mutáveis, incorporando novas descobertas com razoável frequência. No entanto, não devemos excluir por completo as descobertas científicas que o próprio Deus permite ao homem. Particularmente, quanto mais a ciência evolui, mais impressionado eu fico com a grandeza do nosso Deus. Que capricho! Quantos detalhes na criação! Não acredito no distanciamento entre ciência e religião. No entanto, não iremos nos prender nesse estudo a debater sobre os erros e acertos da ciência. Não é esse o nosso objetivo. Estamos aqui para estudar a Bíblia e é isso que nós iremos fazer. A simples frase "Deus disse" impede alguns erros de longo alcance e abriga rica significação. Estas ordens específicas, chamando as coisas à existência, não dão lugar a noções de um universo autoexistente. Deus é o único supremo criador e monarca do universo. Segundo o pastor Gelson Melo de Oliveira, o retrato da obra criadora como acontecida numa semana de 7 dias indica que Deus criou o tempo e que a sua obra foi ordeira e progressiva. No entanto, não necessitamos exigir que sejam os dias dessa narrativa como nós os registramos hoje em nosso calendário. Evidências permitem pensar que a palavra dia no hebraico pode se referir tanto a um dia de 24 horas, quanto pode significar eras ou períodos de tempos. No quinto dia da criação aparece a vida animal, criada por Deus primeiro no mar, depois no ar e por fim na terra. Vejamos o verso 20. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra
haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então, Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. No sexto dia, o trabalho do quinto é continuado em nível mais elevado. A classificação dos animais é funcional e não científica, ou seja, os que seriam domesticados, rebanhos domésticos, animais selvagens e animais menores, os demais seres vivos da terra. Aí há uma interrupção brusca. Ao invés da ordem divina e a associação com o que já existe, como por exemplo produz a terra, há um ato de Deus para o qual ele chama a nossa atenção. Façamos o homem, a mais nobre das criaturas, designado para sujeitar a terra e dominar sobre todos os animais. Verso 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com ele. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas, para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E muito embora os teólogos não sejam unânimes ao explicar o que isso significa, é certo que essa expressão não é uma alusão à sua aparência física, não é mesmo? Afinal, Deus é espírito, ele não tem corpo. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é o que o diferencia do restante da criação. E 4 aspectos podem ser vistos aqui. Primeiro, somente o homem recebeu o sopro de Deus e tem um espírito imortal. Segundo, somente o homem é um ser ético e moral, que diferente da criação, não precisa obedecer a seus instintos. Terceiro, o homem é um ser racional, capaz de abstração e de produzir ideias. Quarto, o homem, à semelhança de Deus, pode ter domínio sobre a natureza e sobre os demais seres vivos. Ele é o representante de Deus no mundo, investido de autoridade e domínio. Ele foi comissionado por Deus para sujeitar a terra e por isso é o seu administrador. Você certamente já ouviu alguma coisa a respeito de que esse trecho da criação faz menção à Trindade, um ponto de vista tradicional cristão. O comentário bíblico NVI sugere que essa ideia não deveria ser completamente rejeitada, mas nesse contexto não é convincente. A interpretação rabínica de que Deus está falando com os anjos é mais interessante, pois a criação do homem os afeta, não havendo, porém, nenhuma sugestão de que tenha havido cooperação dos anjos na criação do homem. O plural provavelmente tem a intenção de chamar a atenção para a importância e a solenidade da decisão de Deus. É claro que cremos na Trindade, mas é preciso ter cautela para não antecipar doutrinas ou fazer o texto bíblico dizer o que queremos ouvir. A cristianização do Velho Testamento
pode nos impedir de descobrir o verdadeiro sentido do texto. O propósito de Deus tinha sido atingido de forma tão perfeita que no sétimo dia ele sabate, isso é, cessou, parou, descansou, acabou de fazer e descansou. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Todos os cristãos são, por definição, criacionistas. O autor da carta de Hebreus expressa isso claramente, dizendo que é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ou cremos na Bíblia como a palavra de Deus, ou não cremos. Isto é uma escolha que eu e você precisamos fazer. Afinal de contas, o mesmo autor da carta aos Hebreus afirma também que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu já fiz a minha escolha e eu espero que este estudo do livro do Gênesis lhe ajude em sua escolha de igual forma. Se você gostou desse estudo, aproveite para compartilhar o vídeo com seus familiares e amigos. Convide-os para estudar a Bíblia conosco. Assim, lembramos que nossa igreja oferece a você 3 oportunidades para cultuar a Deus conosco. Aos domingos, às 9 e às 18 horas, e às quartas-feiras, culto de oração, às 19h30. Visite o nosso site e faça a sua inscrição, porque precisamos limitar o número de participantes. Levamos muito a sério a orientação das autoridades quanto à nossa segurança sanitária. Afinal, a pandemia ainda não acabou. Então é isso. Muito obrigado por sua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto com amor e te dê a paz. Uma boa semana para você!